Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Um tema bastante delicado. Uma peregrina, acho que é uma peregrina, não sei o nome, porque são aqueles nicks que escondem a identidade da pessoa, então não sei o nome. Escreveu uma frase num comentário. Cada vez mais eu odeio Deus por ter matado Jesus. Vamos refletir sobre essa frase. Primeira observação: tudo, absolutamente tudo, nos dogmas, nas doutrinas, nas tradições religiosas, tradições aí como sinônimo de doutrina, de dogma, é uma narrativa ficcional mitológica. Tudo. Então, a afirmação "Deus matou Jesus", ela é equivalente aos filmes da Marvel, às histórias em quadrinho, aos mangás. É uma narrativa ficcional, teológica, criada por alguém há muito tempo atrás. Não vem ao caso se quando ela criou como um insight de leitura verdadeira da realidade, não vem ao caso, não é uma leitura verdadeira da realidade. É um mito, é uma narrativa ficcional, é uma interpretação criativa, eventualmente de um fato histórico. Daqui a pouco eu avanço para essa questão. E se compõe, então, uma narrativa que tem todos os atributos, todos, de qualquer romance, de qualquer ficção literária, de qualquer gibi, de qualquer mangá, de qualquer seriado da Netflix, de qualquer filme do cinema. É uma narrativa. Ponto. Não há como odiar como algo real um personagem. Você desgosta da ação daquele personagem, mas você sabe que ele é irreal, você sabe que aquela história não aconteceu. Então, você não pode confundir os seus sentimentos tratando os personagens das narrativas teológicas como coisas reais. São reais para quem acredita nelas, mas é a crença que transformou aquilo que é ficcional em algo crido como real, mas não se torna real para além da crença, porque a pessoa crê. Por exemplo, essa pessoa que crê nessa narrativa como se fosse uma descrição da realidade, ela não sabe que a crença dela é que está tornando aquilo real para ela, e que não é real para ninguém que acredita naquilo. Mas ela faz a mesma coisa com as crenças dos outros. Se ela ouve uma narrativa budista, ela não vai acreditar naquilo. E não vai considerar como verdadeiro o conteúdo da descrição budista só porque o budista acredita. Então, quem acredita nessa narrativa e considera que ela é real, sem saber que ela só está considerando real porque ela acredita, nem se dá conta de que ela faz o inverso com a crença dos outros. A sensação da realidade dessa crença deriva de uma alienação cognitiva absoluta, de uma cegueira, de uma confusão mental e um pouco de maldade intrínseca, para não dizer de dissimulação e hipocrisia. Porque nessa narrativa que supostamente é real, está escrito que a pessoa não pode fazer com os outros o que não quer que seja feito com ela. Se ela não gosta que desfaçam da crença dela, ela desfaz da crença de todo mundo, 24 horas por dia. Mas voltemos ao nosso ponto. É uma narrativa ficcional. E é uma narrativa ficcional que é alterada ao gosto e ao sabor dos ficcionadores. Cada comunidade religiosa
altera essa narrativa ao seu gosto, ao seu sabor, vai alterando, vai transformando. Se você olha de fora, você vê a mesma narrativa sendo alterada por essa religião aqui, por aquela ali, por aquela igreja lá, por aquela comunidade lá. E ninguém dentro de cada espaço desse percebe isso. Você só percebe se olhar o todo, mas eles não olham o todo. Então, para essa comunidade A aqui, que toma essa narrativa como uma descrição verdadeira da realidade, e então assume que se está dito daquele jeito é porque aconteceu daquele jeito e a realidade é daquele jeito, ela não percebe que ali na outra comunidade, essa mesma narrativa foi alterada em parte, em mínima parte ou em grande parte, e que aquelas pessoas consideram que essa narrativa que eles alteraram é a descrição da realidade, não a outra. E lá na ponta, a comunidade C tem a mesma narrativa, ainda mais alterada, e eles consideram que essa narrativa toda alterada é a descrição da realidade, porque eles estão presos dentro da sua falta de visão, da sua falta de compreensão, da sua falta de reflexão, estão presos no mito, presos na narrativa. Leram um mangá e acham que aquele mangá, e do jeito que ele lê, é a descrição da realidade. Então, a primeira coisa a se fazer é saber que as doutrinas que circulam dentro de cada comunidade, e não da religião como um todo, porque dentro da religião como um todo é pluralidade, alteração, mudança. Então, daquela comunidade local onde se consegue controlar mais ou menos a fixidez de uma determinada narrativa, a primeira coisa que você tem que saber é que aquilo ali é uma leitura muito particular de uma história ficcional. Pegar isso como descrição da realidade é uma completa falta de senso histórico. Segundo ponto, se Jesus de Nazaré, o homem, o personagem histórico, que não tem nada a ver com o Cristo da igreja, nada a ver com o Cristo da fé. O Cristo da igreja, o Cristo da fé, o Cristo das religiões crísticas são transformações alegóricas em cima desse eventual personagem. Então, se esse personagem existiu, e se ele de fato foi crucificado, foi Deus que matou. Deus matou Jesus é um mito. Agora, se houve um Jesus e ele foi crucificado, a gente tem que perguntar quem o crucificou. Na minha opinião, se ele foi crucificado, não estou dizendo que foi. Só estou dizendo que quem está dizendo não foi, não. É fingir que trabalha com hipótese. Ou trabalhamos com hipótese, ou não trabalhamos com hipótese. Então, na hipótese dele ter sido crucificado, que é um desdobramento ainda mais delicado da hipótese dele ter existido, porque para ele ter sido crucificado, primeiro ele precisa ter existido. Então, por hipótese, existiu um Jesus de Nazaré e, por hipótese, ele foi crucificado. Ainda por hipótese, para mim, ele foi crucificado por Roma. E foi crucificado por Roma como todo crucificado de Roma. Como o texto bíblico declara, ele é um lestai, e como no alto da cruz está escrito, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então, na minha avaliação, está correto Reza Aslam, está correto o Richard Rosley, que se aproximam do Jesus histórico nessa direção. Desde que se mantenha essa direção como uma hipótese. Para mim, uma hipótese bastante segura. Há um esforço generalizado em muitas pessoas à minha volta de negar a condenação de Jesus nos termos do constrangimento evangélico e principalmente da sentença publicizada no topo da cruz a acreditar nos evangelhos, a crer nos evangelhos. Mas os evangelhos guardaram a memória uníssona.
de que Jesus foi crucificado por ter pretendido ser rei dos judeus. E não por qualquer outra razão, não por blasfêmia, mas por sedição política. Expressão que eu popularizo usando um sinônimo presente na nossa época. Ele se foi executado como um lestai pelos romanos por ser um terrorista. Mas, nesse caso, é uma hipótese. Então, digamos que essa hipótese corresponda à realidade. De fato, Jesus existiu, de fato, Jesus foi crucificado, e de fato ele foi crucificado pelos romanos, pelo Império Romano, e não pelo judaísmo, pelos romanos, pelo Império Romano, com certeza com a ajuda de quintas colunas do judaísmo. Todo país tem os seus traidores. A França teve, a França ocupada pelos nazistas teve os seus franceses vendidos, vendilhões da pátria. O Brasil tem os seus vendidos, os seus vendilhões da pátria, que volta e meia estão indo para o Império para receber o pagamento devido pelo seu trabalho. Toda pátria tem os seus traidores. Então, muito provavelmente, óbvio, porque seria uma exceção, o judaísmo não teria os seus traidores, os seus vendilhões da pátria, que ajudaram Roma no processo de silenciar um pretendente sedicioso, um lestai, um terrorista, a ser executado. Mas daí a transformar a acusação numa blasfêmia, me parece ideológico, na minha opinião. Eventualmente eu estou errado. Então, por hipótese, se Jesus foi real, não o Jesus da igreja, um Jesus, que não tem nada a ver com Jesus da igreja, um judeu, que entrou por caminhos revolucionários e foi crucificado por ter entrado por caminhos revolucionários, como todos os que foram crucificados por terem entrado em caminhos revolucionários. Então, ele foi executado por culpa de Roma. De quem devemos ter raiva, se é para ter raiva? De Roma. Não do judaísmo. Dos vendilhões da pátria, sim, os de ontem e os de hoje. Mas o judaísmo? Não. Roma? Sim. O Estado romano. O cidadão romano, o camponês romano, não tem culpa nenhuma disso. Não tem culpa nenhuma disso. O Império Romano, a classe dominante romana, o Estado romano, culpado. E, no fundo, todo esforço para desmontar essa narrativa consubstanciada de modo constrangedor nos evangelhos é tirar a culpa de Roma e pôr nos lombos do judaísmo. Não sei qual é a pressão psicológica de o fazer, já que Roma nem existe mais. Mas me parece isso. Descaracterizar a plausibilidade revolucionária, terrorista, sediciosa, lestai, bandida, sempre pela ótica do império. Daquele grupo cujo eventual líder e suposto Messias foi executado por ter confessado que era rei dos judeus. Então, aqui na tenda, a gente não pode fazer de conta que está lidando com pesquisa. A gente tem que lidar com os dados na forma de pesquisa. Chega diante de nós uma declaração, a primeira coisa é saber se aquilo é teologia ou é uma descrição em caráter historiográfico do passado. Mitologia, não há mais o que se fazer com isso. É jogar fora. Se quisermos entender isso, então a gente pega, coloca sobre a mesa e investiga como isso surgiu. Mas, para além desse interesse de descobrir quem inventou aquilo, por que inventou aquilo, larga para lá, não serve para nada. Nada. É abandonar mesmo. Agora, nós precisamos pegar as propostas de leitura histórica e criticá-las impiedosamente. Porque muita proposta
de explicação histórica está carregada de ideologia, de teologia disfarçada, não confessada, muito discurso religioso disfarçado de discurso acadêmico, muito, muito. Eu diria, inclusive, a esmagadora maioria é discurso religioso, constrangido, disfarçado de discurso acadêmico. Então a gente precisa pegar todos os discursos e analisar friamente, inclusive os nossos. Por isso eu já disse, a hipótese. Você não vai me ver discutindo com quem tem uma hipótese diferente para convencê-lo da minha hipótese. Fique ele com a dele. Fique ele com a dele. Eu vou convencer alguém da minha hipótese? Não. A única coisa que eu farei é quando alguém disser a sua hipótese não faz sentido. Eu vou esfregar na cara dele os argumentos. Querido, eu tenho argumentos. Você pode não gostar da hipótese, mas não diga que não tem sentido não, que eu tenho argumentos aqui. Esfrego na tua cara. Agora, eu não vou querer convencer ninguém da minha hipótese. É a hipótese. Coisa completamente diferente é se alguém vier com esse discurso de terra plana. Aí não é hipótese, aí é estupidez e tonteria. Então você tem um leque de proposições na mesa para lidar com elas. As teológicas, que não são tonteria, porque são tradição, é tradição religiosa, está aí há 2000 anos. Deixa lá. Não vou ficar batendo em teologia. Deixa lá com a religião. Mas é mito. Qualquer um que acredita em qualquer doutrina religiosa está abraçado a um mito. Está enganado. Mas é uma tradição religiosa. Vá viver sua vida, vá ser feliz. No espectro oposto, as estupidezes completas contemporâneas do tipo de terra plana. Que aí não tem nenhuma respeitabilidade. Nenhuma respeitabilidade. A ignorância é elevada à milésima potência. Mas no meio tem aquele conjunto de proposições que tem uma aparência de proposição acadêmica, historiográfica, de discussão séria, mas a gente não avalia as proposições pelos olhos da pessoa que as propõe. É irrelevante quem está propondo. A gente olha a proposição, joga ela para o lado, porque ela em si não interessa, e vamos ver os argumentos. Quais são os argumentos? Nós só avaliamos argumentos, mais nada. Só os argumentos. Se os argumentos se sustentam, se a pessoa diz Jesus tinha 3 orelhas, o argumento sustenta, então deixa a hipótese de Jesus ter 3 orelhas sobre a mesa, porque os argumentos são sólidos. Se Jesus diz, se alguém diz, Jesus era casado, tá, cadê os argumentos? Esse. Ok, deixa sobre a mesa essa declaração, ela é plausível porque os argumentos são bons. Agora, vem alguém e diz, Jesus era azul. Aí você, cadê os argumentos? Ah, porque todo que nasceu na Galileia é azul. Mas de onde você tirou isso? O argumento é podre. Então pega esta proposição e joga fora, porque isso aí é uma tonteria. Então a gente tem que aprender a lidar com as coisas. Saber lidar com teologia, tradição consubstanciada em séculos e séculos de uma religião, teologia budista, teologia hindu, teologia do candomblé, teologia shintoísta, teologia cristã, teologia muçulmana, teologia judaica, teologia, mito. O religioso acredita, fica ofendidinho, mas ele trata como mentira e mito a doutrina dos outros. Larga de ser falso constrangido. Ah, me ofendi. Ofenda-se. Porque você ofende todos os outros religiosos todos os dias e não se dá conta disso? Cresça. Tudo mito. Mito. Há direito de crer? Claro que tem, deixa crer. No extremo oposto, essas estupidezes, né? Os deuses eram astronautas, terra plana, terra oca. Terra jovem é uma estupideza que tem tradição religiosa, né? É uma interpretação ignorante, burra mesmo, da literatura bíblica. Então, está com um pé no mito e um pé na estupidez. Mas no meio do caminho, não é porque não é uma estupidez, tipo terra plana, e porque é uma teologia, que vai ter substância. Eu tenho uma hipótese. Não, querido. Me mostre os seus argumentos. Você só tem uma hipótese se os seus argumentos se sustentam. Se não se sustentam, você não tem uma hipótese. Então, encerremos.
Ninguém deve ficar com raiva dos personagens de história em quadrinho. É uma história. Ninguém deve ficar com raiva dos personagens da teologia. É uma história. É mito. É ficção. Quando nós formos estudar com seriedade, aí nós vamos ver as causas reais, materiais, concretas, reais, históricas, das coisas que efetivamente foram reais, materiais, históricas, circunstanciais. Nós só queremos as coisas reais. E no caso da Bíblia, as coisas reais vêm num pacote cheio de quinquilharia mitológica. Então, primeiro é o trabalho de separar a mitologia toda, a esmagadora maioria do que a gente vai ler na Bíblia, daquilo que tem fundamentação histórica. Depois a gente pegar aquela quinquilharia mitológica toda e procurar o real por trás dessa quinquilharia, porque tem realidade por trás da quinquilharia, não na narrativa. A narrativa é inteira ficção, mas por trás da narrativa tem realidade histórica, para quem sabe lidar com isso. Então, quando nós reduzirmos toda a quinquilharia mitológica, revelando as fotografias dos textos e chegando à realidade histórica, nós então vamos nos debruçar sobre isso, porque esse é o nosso material. O que de fato aconteceu, o que de fato foi dito, o sentido das palavras históricas. E no sentido das palavras históricas dos textos bíblicos estão misturados, numa proporção de 95:5, mitologia e história. Nós precisamos espremer a mitologia para chegar à história. E então nos debruçarmos sobre a história, não sobre a mitologia. A mitologia não pode guiar o nosso raciocínio, nem os nossos sentimentos. Cada vez eu odeio mais Deus por ter matado Jesus. Esta frase não tem nenhuma implicação histórica no sentido de sua origem. Se houve um Jesus e se ele foi crucificado, Deus não tem nada a ver com isso. Muito bem, se você ficou até aqui, clique no joinha, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e clique no sininho para todas as notificações. E se for do seu agrado, do meu sempre será, mas se for do seu, se você tiver uma sobra de caixa, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau.